TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. 14h05 desta quinta-feira, vamos dar abertura a mais uma reunião, mais uma transmissão ao vivo aqui na TV Câmara Campinas. Vamos dar início à segunda reunião ordinária da Comissão Permanente de Políticas de Prevenção às Drogas. Quem vai presidir essa reunião é o vereador Nelson Rossiri, e você pode acompanhar aqui pela TV Câmara Campinas, pelo YouTube da TV Câmara Campinas e também pelas redes sociais, pelo Facebook da Câmara Campinas, daqui da Câmara de Campinas. Vocês passam a acompanhar agora esta reunião. Então, vamos lá. Primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde a todos que nos assistem pela TV Câmara. Quero agradecer aqui todos os funcionários da Câmara Municipal de Campinas, em especial da TV Câmara, que está proporcionando transmitir e atingir inúmeras pessoas com esse tema tão relevante da Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas. Hoje nós teremos um tema muito importante, que é alcoolismo, né? Essa relação empresa e trabalho, o funcionário que acaba desenvolvendo aí a dependência do alcoolismo. E para esse tema ser falado com propriedade, eu convidei o amigo Dr. Bento Lupércio Pereira Neto, que é brasileiro, casado, campineiro, advogado, inscrito na OAB, formado em 2003 pela PUC Campinas, pós-graduado em Direito e Processo do Trabalho pela PUC Campinas, e também é sócio do escritório Pereira Neto e Minaso, Sociedade de Advogados, e responsável pela área trabalhista e contratos. Quero deixar aqui um convite também para todos que nos assistem, que a próxima Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas, sempre focada nesse tema, nessa mentalidade de trazer políticas públicas eficientes, boas para a cidade de Campinas, ela será realizada no dia 14 de abril, tá? Então, nossa próxima comissão será dia 14 de abril, às 14 horas. Doutor, antes de passar a palavra, eu quero agradecer, né? Eu acompanho já há um tempo nas redes sociais e pude ter ali o conhecimento, né, do seu trabalho, da pessoa que você do jurista, e muitas informações a gente acaba aderindo quando comenta em rodas de amigos, né, pessoas até da própria área de prevenção de drogas, e me chamou muita atenção uma das postagens que você fez, onde você fala sobre essa relação, né, funcionário e a doença do alcoolismo. Uma doença grave, uma doença que poucos acreditam, né, ser doença. Muitas pessoas acabam achando como vagabundice, como se fosse um sem vergonha, mas, infelizmente, existem pessoas que não podem beber porque têm a predisposição e acabam desenvolvendo essa doença, que hoje, no mundo, é considerada a terceira doença que mais mata. Só perde para a doença do coração e também para o câncer. Então, é uma doença grave, uma doença que atinge inúmeras, milhares, né, de pessoas. E nós, assim como servidores públicos, né, nessa função de atender a população através da Câmara Municipal, que é a Casa do Povo, eu confesso para todos vocês que é uma demanda alta, não é uma demanda média e nem baixa, é uma demanda que realmente chega com um volume considerável, né, de pessoas que nos procuram para resolver o problema da dependência do álcool, e normalmente tem, assim, a ligação com outras substâncias, né? Nem sempre é só o álcool, até porque o perfil do brasileiro, ele mudou muito, né? O perfil do brasileiro era de usuário de uma substância, e hoje o perfil é de poliusuário, ele usa mais de uma substância. Então, é sempre o álcool, por se tratar de uma droga legalizada,
símbolo também das comemorações, né? Ninguém comemora com água, ninguém aposta água, todo mundo foca na bebida alcoólica, que tem um significado, até dentro da religião, tem o vinho, que tem um significado, né? 90% da população, 85%, se eu não me engano, pode beber, que não desenvolve a doença, né? Mas existe uma parcela aí, um número que, infelizmente, desenvolve essa doença. E essa doença é uma doença grave e que a gente precisa apresentar ferramentas para que essas pessoas possam aí ter o caminho e conseguir assim buscar ajuda, né? Porque sozinho é muito difícil. Então eu passo a palavra ao senhor, quero que fique assim bem à vontade, porque além de todo o conhecimento que o senhor tem, temos assim uma população muito carente também em informação. Então é mais uma oportunidade que nós estamos dando, não só à população de Campinas, como de toda a região metropolitana, que acompanha a TV Câmara e acompanha essa Comissão de Política de Prevenção às Drogas. Então, meu muito obrigado e fique à vontade. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer ao vereador Nelson pela oportunidade de poder explicar um pouco sobre esse tema de grande relevância e que, como o senhor mesmo mencionou, passa a imagem de que não se trata de uma doença, e sim de uma pessoa desregrada, que não tem, que não está preocupada com a família ou com o próprio trabalho, mas que, na realidade, é uma doença grave e que demorou muito tempo para ser reconhecida, tanto pela Justiça do Trabalho como pela sociedade, como uma doença que afeta a todos e tem muita gravidade e precisa ser tratada. Agradecer aos funcionários da TV Câmara e da Câmara dos Vereadores pelo trabalho realizado, por nos proporcionar essa oportunidade. E eu queria primeiro passar algumas questões da gravidade, da amplitude do alcoolismo na população brasileira, para que vocês pudessem ter ideia do tanto que isso pode afetar as empresas e os trabalhadores e da necessidade de prevenção quanto à doença. Para que vocês tenham ideia, só é considerado hoje em dia como segurado do INSS passível de afastamento aquele que tem tempo de contribuição pelo menos 12 meses para que se possa ter um afastamento em decorrência de alguma doença. E só de alcoolismo nós temos anualmente 23 mil afastamentos. Então, para vocês terem ideia, são 23 mil pessoas por ano que pedem auxílio em decorrência do alcoolismo. Isso só de pessoas que estão contratadas, estão prestando serviço em alguma empresa e já contribuem com o INSS há algum tempo. Então, se nós considerarmos o tanto de brasileiros que hoje estão desempregados ou que trabalham de forma informal, a gente consegue verificar que esse número vai ser substancialmente maior. Então, é realmente um problema que afeta milhares de pessoas e a gente não tem muita noção disso no dia a dia. Porque o alcoolismo é uma dependência que muitas vezes você não consegue perceber. A pessoa consome álcool diariamente e não consegue controlar o consumo, mas não se apresenta naquele estado de embriaguez grave, cambaleando, que não consegue falar direito, mas está afetado pela doença e, às vezes, um pouco dessa perda de controle em relação aos movimentos ou de raciocínio gera acidentes de trabalhos gravíssimos e que acabam sendo prejudiciais tanto para o empregado quanto pela própria empresa. E, por conta disso, foi necessária uma evolução muito grande na justiça do trabalho, no entendimento dos tribunais, até que a gente chegasse no ponto que nós estamos hoje. A CLT é completamente desatualizada em relação a esse tema, não tem a atualização que seria necessária do texto legal, então os tribunais e a jurisprudência precisaram trabalhar para que fosse interpretado efetivamente como uma doença e precisasse de um tratamento diferenciado em relação ao que a CLT prevê, de forma muito rápida no seu texto. Para que vocês tenham noção, a CLT ela prevê que a embriaguez habitual ou a embriaguez no trabalho é justa causa para a demissão dos funcionários ou do funcionário. E, na realidade, se você verificar hoje em dia, o alcoolismo é considerado como uma doença e, dessa forma, a doença não permite que a pessoa seja demitida por justa causa. Então, apesar do texto legal
ser expresso nesse sentido, já é bastante claro por todas as decisões dos tribunais de que o funcionário que possui problema de alcoolismo ele não tem que ser tratado como um funcionário indisciplinado que merece receber a punição mais grave prevista na CLT. Ao contrário, ele tem que ser acolhido pelo empregador, deve ser encaminhado para tratamento e deve ser mantido no emprego ou receber o benefício previdenciário para que ele possa se tratar. O entendimento é que se você realiza uma demissão por justa causa, essa pessoa vai se perder ainda mais e vai perder completamente a possibilidade de ter um tratamento e de se reintegrar à sociedade de maneira correta. O entendimento geral do INSS também no sentido de que é uma doença curável, não é uma doença que as pessoas pensam, o funcionário vai ser afastado pelo INSS, vai ficar ganhando dinheiro do governo para beber. Não, não é isso. É uma doença que precisa de tratamento e tem um alto índice não de cura, porque acho que é uma dependência química. Então, qualquer início de utilização do álcool novamente pode ter uma reincidência, mas que pode ser tratada. Então, em geral, o INSS faz o afastamento dessas pessoas por determinado período e a volta ao trabalho. Desculpa? Seria, em vez da cura, seria, na verdade, o controle da doença. Exatamente. Sim. E é isso que o INSS busca, fazer o tratamento, controlar e manter o emprego para que a pessoa possa retornar ao trabalho e ter a condição de se sustentar. Todo mundo sabe que o funcionário acaba perdendo o emprego, fica psicologicamente abalado e muitas vezes piora o vício que tem. E hoje em dia, na pandemia, isso agravou muito, tanto por conta de problemas psicológicos que várias pessoas tiveram, como também o abuso de álcool aumentou nesse período. Salvo engano, 17 ou 18% das pessoas que consomem álcool mencionaram que aumentaram o consumo. Isso, obviamente, agravou o problema da dependência do álcool. As pessoas em casa ou mesmo no trabalho têm essa dependência agravada, e isso acaba atrapalhando muito nas relações de trabalho. O que eu sempre coloco como importante? A empresa ela tem que sempre pensar na prevenção do alcoolismo dos seus funcionários. Por quê? Qualquer problema que ocorra dentro da empresa em relação a um funcionário que está afetado pelo álcool, acaba sendo de responsabilidade objetiva da empresa, ou seja, ninguém discute se o funcionário teve culpa ou não. Ele se acidentou na empresa porque estava sob efeito de álcool, a responsabilidade vai ser da empresa e esse funcionário vai acabar tendo que ser indenizado. É importante que a empresa verifique que ela também precisa trabalhar nessa prevenção, porque senão ela pode ser prejudicada. Mesmo que a empresa não tenha essa consciência social da necessidade de prevenção ao alcoolismo, mesmo que ela tenha que pensar só pela parte financeira, ela precisa trabalhar com isso. Existem inúmeros casos de funcionários, principalmente o pessoal de chão de fábrica, que tem costume de, antes do café da manhã, tomar uma dose de pinga ou tomar uma outra bebida, porque é o costume, acaba indo para a empresa para fazer o trabalho manual e sofre muitos acidentes. Então, por mais que seja uma questão cultural, uma pequena dose, uma dose um pouco mais forte de alguma bebida, gera alguns problemas dentro da empresa que vão gerar perda de um membro, uma amputação ou algum outro tipo de lesão grave que a empresa vai acabar tendo que indenizar esse funcionário. É importante que as empresas também pensem bastante nessa questão da prevenção. E tudo isso demorou muito para que fosse entendido como uma atuação necessária, tanto da empresa quanto do próprio governo, porque a sociedade, como o senhor mesmo disse, não viu o alcoolismo como uma doença como ela efetivamente é, achava que era só o descaso das pessoas. E o que foi necessário? Pelo menos uns 10 anos de decisões judiciais para que a gente chegasse na fase que a gente está hoje. E fez com que essa cultura das empresas, essa cultura do governo, necessitasse de uma grande reformulação. O que a gente tem hoje em relação às empresas e no dia a dia dela, nesse trato com os funcionários? Qualquer sinal de embriaguez, a empresa não pode obrigar o funcionário a fazer um bafômetro ou algum outro teste. Ela tem que tentar conversar com o funcionário de uma forma um pouco mais amistosa, reunir circunstâncias que possibilitem que esse contato seja realizado
e que o funcionário tenha uma liberdade dentro da empresa para se abrir e realmente poder considerar a empresa como um apoio na situação. A empresa anteriormente simplesmente demitiu o funcionário, qualquer sinal de embriaguez, com base no que era previsto na CLT, sem qualquer espécie de apoio. E hoje não, a empresa tem essa obrigação de tentar trabalhar com esse funcionário de uma forma que ele consiga se reabilitar. Então, o primeiro passo é chamar o funcionário para uma conversa, tentar entender a situação, mostrar os elementos que estão dando para a empresa essa imagem de que ele tem algum problema relacionado ao álcool ou, eventualmente, alguma outra droga. Encaminhar esse funcionário para o médico do trabalho. Praticamente todas as empresas têm os médicos que fazem os exames admissionais e demissionais, não são especializados nesse tipo de situação, mas são as pessoas que vão fazer o primeiro atendimento. E depois desse atendimento, ele pode ser encaminhado para um outro profissional especializado e pedir o afastamento previdenciário. Enquanto não é feito o afastamento previdenciário, esse funcionário não vai poder ser afastado do trabalho. Então, a empresa precisa ter os mecanismos internos para lidar com esse funcionário nesse período entre o afastamento, que vai ser dado pelo INSS no futuro, e esse início de tratamento. É o que a gente chama de limbo previdenciário. Não tem um meio termo entre o afastamento pelo INSS e alguma fase prévia em que ele fique recebendo ou por algum outro órgão, ou mesmo pela empresa. Então, a empresa acaba tendo que segurar esse funcionário até que o INSS faça esse afastamento. Então, nesse período, a empresa precisa ter os mecanismos internos para auxiliar o funcionário no trabalho, controlar se ele está em condições de exercer a profissão, para evitar esses acidentes, tanto com parte física quanto com outros funcionários. Porque muitas vezes o estado de embriaguez mesmo inicial acaba gerando alguns outros incidentes dentro da empresa, com outros funcionários, e o empregador fica responsável por tudo isso que está acontecendo, por ser da gestão dele essas questões. Então, todo esse início de tratamento é complexo, é complicado, mas precisa ser gerido pela empresa, porque ela não vai poder simplesmente abandonar o empregado ou se eximir de responsabilidade, porque a legislação não permite mais a pura e simples demissão dessa pessoa. Esse início de tentativa de tratamento do funcionário também é importante, porque a única possibilidade de demissão por justa causa desse funcionário, em caso de alcoolismo, é se ele se recusar a realizar o tratamento. Então, se a empresa demonstrar que buscou todas as formas, orientar o funcionário, encaminhar o tratamento necessário, ou realizar o contato familiar, e o funcionário se negar ao tratamento, a empresa não tem mais condições de mantê-lo. E nessa situação, a gente pode, aí sim, fazer uma demissão por justa causa. Salvo o contrário, a gente não vai conseguir justificar essa demissão e a empresa tem uma série de outros riscos. Um ponto importante também que alguns clientes mesmo fazem questionamentos eu não posso demitir por justa causa, porque é uma doença, mas eu posso demitir sem justa causa? Também não. Porque quando a pessoa tem uma doença constatada, esse tipo de demissão ela não é permitida. Você faz a demissão sem justa causa, essa demissão pode ser anulada e o funcionário ser reintegrado ao trabalho para que, então, ele busque o afastamento previdenciário. Então, a empresa também, se fizer essa demissão sem justa causa, ela corre risco de reintegrar o funcionário, arcar com os salários desse período entre a demissão e a reintegração, e também tem o risco de uma condenação, dependendo do que tiver ocorrido na modalidade da demissão, de ser considerada uma demissão discriminatória. Assim como acontece com diversas outras doenças, tem muitos empregadores que falam, esse funcionário está doente, eu vou demitir para não ter problema interno, eu quero me livrar, não quero nenhum tipo de problema. E esse tipo de demissão ela é considerada discriminatória, independente do tipo de doença que a pessoa seja cometida. E o alcoolismo se insere nisso. Então, verificado que a pessoa tem uma dependência ao álcool e ela é demitida por conta disso, mesmo que a demissão seja considerada como correta por qualquer motivo, ela pode ser considerada como discriminatória e gere um passivo para a empresa a título de danos morais. Então, não necessariamente é uma indenização
muito grande, como algumas pessoas têm algum receio, mas é uma indenização substancial para demonstrar que o empregador não pode simplesmente abandonar o empregado quando ele tem alguma doença. Então, essa é uma questão que a gente precisa deixar bem claro para as empresas, que não é tão simples, entre aspas, se livrar de um funcionário que é considerado como problemático. Um outro ponto que a gente precisa considerar bastante são os riscos ocupacionais do alcoolismo dentro da empresa. Como eu mencionei, se esse funcionário for realizar algum tipo de trabalho e sofrer algum acidente, e, por exemplo, ficar incapacitado por trabalho, esse problema vai acabar sendo levado para a empresa. Então, é considerado como responsabilidade da empresa essa gestão e a verificação no dia a dia da situação de cada funcionário. Então, as empresas precisam fazer essa gestão ou por meio de algum supervisor ou dos próprios proprietários da empresa, de como está sendo feito o trabalho. Tentar entender as características de cada funcionário e verificar se algum deles está com algum problema. Como eu mencionei, tem vários casos de amputação de dedo, mão ou alguma lesão um pouco mais séria em outros membros por conta de alcoolismo. Então, a gente tem muitas empresas com quem a gente trabalha que tem serviços manuais com maquinário. E qualquer alteração psíquica que a pessoa tenha por conta do álcool, um pouco mais de perda da mobilidade, um pouco mais de dificuldade de movimentação, geram sérios riscos nesse sentido. Sim, então, esse dia a dia... Porque você entrou num assunto assim que realmente me toca bastante, pelo fato de eu realizar muitas palestras em empresas naquelas semanas de prevenção a acidente de trabalho, a famosa CIPAT, né, que várias empresas realizam. E eu tenho uma informação parece que um funcionário que faz uso de drogas, álcool ou outras substâncias, ele representa 3 vezes, né, mais diárias hospitalares, representa 50% das faltas e também potencializa isso que o senhor está falando, que é a questão do acidente de trabalho, né? Essa questão do dedo, ou até mesmo não ter um sono reparador e acabar não chegando no horário, tendo algum problema relacionado ao álcool, né? E assim compensando, refletindo no trabalho dele. Então, essa é uma informação muito importante. Aí eu quero aproveitar, eu não sei se você tem conhecimento, mas a CIPAT, essa Semana de Prevenção a Acidentes de Trabalho, ela é obrigatória por parte das empresas ou as empresas decidem se querem ou não realizar esse tipo de semana de prevenção? Porque eu acho que essa é uma política importante para que todas as empresas possam desenvolver esse serviço de prevenção e evitar que aconteça um problema maior como a demissão, seja por justa causa ou não, ou até mesmo um acidente de trabalho, ou até mesmo ter que arcar com as despesas de um tratamento, uma internação, algo que não é barato. A semana de prevenção ela não é obrigatória, ela é recomendada, inclusive o que a gente sempre recomenda, normalmente as empresas têm um técnico de segurança do trabalho, e esse técnico de segurança do trabalho, ele auxilia bastante nessa questão da prevenção, tanto para explicar para o funcionário os riscos de cada equipamento manuseado, para deixar bem claro que, às vezes, um pequeno descuido em relação a um equipamento pode gerar um problema muito sério, e também para o funcionário se conscientizar de que, se ele tiver qualquer alteração, que não é fácil também para o funcionário se conscientizar que ele tem um problema. O alcoolismo, acho que tem essa particularidade, ele não é uma doença que a pessoa reconhece com facilidade que tem a doença. Acho que ele esconde, né, socialmente, eu sei beber, eu não tenho problema em relação a isso. Eu quero só aproveitar e agradecer também a presença da Margarete, que é
chefe de gabinete da vereadora Débora Palermo. Ela está acompanhando a nossa comissão. Então, o que é importante é essa conscientização, tanto com relação à prevenção dos acidentes, quanto da empresa também tentar conversar com essa prevenção ao alcoolismo dentro da empresa. É bom para todos, porque a empresa ela tem algumas outras questões. Quando um funcionário é afastado por uma doença ou por alcoolismo, esse funcionário ele não sai da ficha de registro da empresa. Ele vai ter que retornar em algum momento. Então, para a empresa, cria alguns problemas ela não conseguir contratar um substituto para esse funcionário em caráter definitivo. E se essa pessoa voltar do afastamento, a empresa vai ter 2 funcionários para a mesma função. Então, esse é mais um dos motivos que a gente fala que a prevenção é a melhor opção para as próprias empresas. Se ela conseguir identificar o alcoolismo, o início do alcoolismo, do tratamento foi realizado de maneira rápida, ela evita esse problema do afastamento mais longo, porque se for uma doença que estiver já ocorrendo há bastante tempo, o tratamento vai ser mais demorado. A empresa não vai perder um funcionário que muitas vezes está lá há anos e faz um trabalho bem feito, mas sofre com esse problema e vai ter que contratar um novo funcionário. Isso demanda outros custos para a empresa. E também gera a questão, o que a gente fala de os custos que isso gera para o próprio Estado. Então, esse funcionário que está afastado, ele acaba gerando não só o pagamento do benefício pelo Estado, mas ele deixa de ter alguns recolhimentos para o próprio governo, que precisariam ser feitos se o funcionário estivesse trabalhando normalmente. Então, é importante que todos façam esse investimento na prevenção para que a gente consiga tanto combater o alcoolismo, quanto também preservar o dia a dia da empresa. A empresa, independente de qual doença seja, essa prevenção, evitar que o funcionário seja afastado, gera uma economia bastante grande. A gente tem que pensar por esse ponto. E no dia a dia da empresa, no trabalho em si, efetivamente, algumas pessoas perguntam o que a empresa pode fazer com o funcionário que tem algum tipo de problema com relação ao consumo de álcool. Como eu mencionei antes, essa verificação interna ela é importante para que a empresa também consiga saber se trata de um funcionário que realmente tem uma vida desregrada, é aquele funcionário que saiu para um happy hour e chegou embriagado no outro dia, ou se ele tem um problema efetivo. Esse funcionário que tem essa embriaguez unitária, a gente falou em casos específicos, esse não tem o tratamento que o alcoolismo merece. Esse, sim, pode ser demitido por justa causa, porque aí, sim, mostra ser uma pessoa desregrada, que não merece a complacência da empresa e que vai gerar riscos para a empresa e que não precisa ter todo esse amparo que a gente tenta dar para quem tem uma doença. Então, esse funcionário continua sendo passivo de demissão por justa causa. E isso a jurisprudência também é clara. Um funcionário que tem embriaguez no trabalho, em uma oportunidade por realmente ter um descuido ou ser uma pessoa desregrada, esse pode ser demitido por justa causa. Não precisa ser algo constante, um único ato já é passível dessa demissão. Agora, a outra verificação que a empresa precisa realizar, é com relação ao funcionário que tem o alcoolismo. Esse, de acordo com os indícios que ele vai dando ao longo do tempo, a empresa precisa fazer essa verificação diária da situação que ele tem, para que então faça o encaminhamento correto. Então, essa distinção entre os dois casos também é importante que seja feita pela empresa para evitar uma demissão de um funcionário doente e que vai acabar sendo revertida na Justiça do Trabalho. Então, é importante também que a empresa faça um trabalho interno junto aos superiores, aos supervisores, para que tenham essa consciência e saibam fazer essa distinção, para que a empresa não tenha um revés na Justiça do Trabalho. Hoje em dia, a gente tem, por incrível que pareça, tem muitas demissões por alcoolismo, por teoricamente, embriaguez. Em alguns casos, não tem a clareza inicial sobre se é alcoolismo ou não,
mas é algo bastante constante. A gente é um problema que hoje em dia, principalmente na pandemia, se agravou muito, e a gente tem verificado em todos os processos que demanda muito, inclusive da Justiça do Trabalho, um custo com os peritos, porque vai ter que ser feita uma análise técnica para verificar se existe ou não uma doença. Então, é um custo elevado para todos que trabalham nisso. Acho que, basicamente, com relação às atualidades da relação do empregado e empresa que são portadores dessa doença, são esses que eu apontei. Eu não sei se o senhor tem algum questionamento específico com relação a... Sim, primeiro, meus parabéns, né? Eu acho que ficou tudo muito claro, objetivo, um linguajar também fácil para que todos possam compreender, né? Mesmo que seja uma questão, a gente esteja falando aqui de uma questão jurídica, de relação de trabalho, mas foi objetivo, né? Deu para compreender. E a gente fica pensando aqui, né, várias situações, né, que envolvem o funcionário. E aí eu tenho aqui um exemplo, foi até, acho que 2018, 2017, que chegou no gabinete, foi no primeiro mandato. Era um rapaz que trabalhava numa empresa, que não vou citar o nome, e essa empresa, ela proporcionava todo final de semana um futebol chamado Caipirobol, né? Então tinha caipirinha e futebol. Era isso, todo final de semana, né, todo sábado, a empresa disponibilizava o campo lá de futebol dentro da empresa para que esses funcionários jogassem, e era regado a caipirinha, churrasco e caipirinha. Esse funcionário, ele trabalhava já na área de vendas, então ele estava sempre com o carro da empresa, toda semana, viajando para vender o produto. E nessa relação de viajar, conhecer um representante, um interessado, ele acabava sempre se reunindo em restaurante, ou almoçava com a pessoa, ou jantava, ou era um café da manhã, e a bebida alcoólica começou a fazer parte desses encontros. Em vez de pedir um suco, uma água, até pelo fato de estar trabalhando, ele já pediu uma cerveja. Essa pessoa desenvolveu a dependência do álcool, né, a ponto de começar a criar situações para se desculpar. Então, ele falava, não viajei para a cidade tal porque eu tive um problema no carro. Tive que voltar aí para a empresa para deixar na oficina, não tinha carro disponível. E a empresa começou a perceber isso, falou, não, ele está mentindo, tinha outro carro disponível, ele não foi por algum outro motivo. Até que alguns outros funcionários chegaram ali para o chefe e comentaram, falaram, olha, ele está tendo problema com bebida, o cara não consegue jogar bola, o cara vem aqui, briga com todo mundo, ele está dirigindo, está indo para uma cidade ou outra, a última cidade que eu visitei com ele, ele pediu cerveja na hora do almoço, para conversar com o interessado, né, com o cliente. Então, assim, essa relação toda que a empresa proporcionou, que é o Caipirobol, mais a doença desenvolvida e ficou clara através das viagens que ele fazia, que era regada a bebida alcoólica, né? A empresa é responsável nesse caso? Ou não tem responsabilidade nenhuma, até por se tratar de um final de semana, ou pelo fato de ser um campo de futebol dentro da empresa, disponibilizado pela empresa? O que aparenta nesse caso? A cultura da empresa, ela demonstra essa tendência ao consumo do álcool. É uma questão cultural da própria empresa, como se fosse um incentivo a esse consumo. E principalmente, não só no final de semana, mas essa possibilidade do consumo de álcool em reuniões com clientes, com parceiros de trabalho, que é bastante comum. A gente tem vários representantes comerciais ou vendedores que levam os clientes para jantar, para almoçar, e a própria empresa fala, olha, seja agradável, tenta agradar o cliente. Então,
se ele quiser beber alguma coisa, posso? Pode pagar. A empresa faz o reembolso dessas despesas. Então, essa cultura que propicia e até é complacente com o consumo de álcool, acaba demonstrando que esse incentivo foi o que fez a doença surgir. Não necessariamente o trabalho em si, ele foi a causa do alcoolismo, mas é o que a gente chama de concausa. A concausa, ela não cria o problema de saúde, mas ela auxilia no surgimento ou no agravamento do problema. Então, do que você me relatou, parece exatamente esse ponto. O trabalho e as condições de trabalho atuaram para surgisse. Ela poderia ter sido surgido em outras situações, mesmo que ele não trabalhasse lá. Mas ela foi o estopim e, às vezes, até o agravamento dessa doença. Então, nessa situação, a empresa acaba sendo responsabilizada. Óbvio, tem que ter um laudo pericial, tem que ter toda uma análise técnica. Todas as questões de doença passam por médicos, por peritos nomeados pelo juiz. Mas eu entendo que a empresa acabaria sendo condenada por ser responsável, em parte, pelo surgimento da doença. Então, acabaria tendo uma condenação por danos morais por conta desse problema. E também verificar se a empresa, se o funcionário vai ter condições ou não de retornar ao trabalho em quanto tempo. Então, acaba tendo também uma perda de capacidade laboral dele, que é uma redução da capacidade, que gera uma indenização por danos materiais. Então, por isso que eu falei, essa prevenção da empresa, esse trabalho, é importantíssimo, porque em um caso desse, acaba gerando uma condenação muito grande. É o mesmo caso do Estado, eu mencionei. Se você considerar que o Estado gasta, o INSS gasta, pelo menos 250 milhões por ano, só com benefícios pagos para pessoas que sofrem com alcoolismo, se você disponibilizar parte desses recursos do Estado na prevenção, em campanhas de prevenção, campanhas para explicar o que é o alcoolismo, como que ele surge, como que ele pode ser tratado, a economia é muito maior. Tanto para as empresas quanto para o governo. Então, esse trabalho que vocês fazem na Comissão de Prevenção é importantíssimo até para conscientizar todos da importância do investimento na prevenção. Depois que o problema já existe, o custo é muito elevado. A prevenção é sempre a forma mais barata para todos. E nas relações de trabalho acontece a mesma coisa. Perfeito. Eu tenho um caso específico, até para vocês terem ideia, eu tive um caso em que o funcionário, ninguém sabia, ele tinha problema com álcool, mas ele acabou indo trabalhar embriagado. E ele trabalhava basicamente sozinho, lidando com gado dentro de uma fazenda. E quando ele foi fazer, ele tinha que triturar sal para dar para o gado, tem um moedor, ele acabou se desconcentrando, colocou a mão um pouco para baixo, teve a mão praticamente triturada no moedor de sal. Nossa. Ele teve perda de quase todos os tendões e nervos da mão, não consegue mexer a mão até hoje, foi uma lesão gravíssima, foi tratado na Unicamp por várias vezes, e o empregador ele não participava do dia a dia desse funcionário. Era uma fazenda, o proprietário da fazenda não ficava fiscalizando o trabalho desse funcionário. O que aconteceu? Ingressou com um processo, teve ganho de causa, recebeu indenização por danos morais, indenização por danos materiais, porque ele teve perda de praticamente 30% da capacidade laboral dele. Era um funcionário novo, então você pega como que funciona uma indenização nesse caso, pega o percentual de perda, tira do salário dele e multiplica pelos anos de vida que a pessoa tem de expectativa. Você tem ideia do tamanho do passivo da indenização. E tudo por quê? O entendimento de que o empregador tinha que ter fiscalizado. Então, mesmo em casos que a gente não verifica o que poderia ter sido feito o problema que o alcoolismo gerou foi gigantesco para a empresa e para o funcionário. Também ganhou o dinheiro, mas ele praticamente não mexe a mão. Então, essa parte da prevenção é importantíssima. Se tivesse sido verificada antes, não teria a lesão e o empregador também não teria esse prejuízo tão grande. A questão também de profissionais, né, especializados, capacitados nas empresas. Eu falo mais nas empresas que têm um número considerável de funcionários, né, porque hoje é muito difícil também para a empresa carregar
essa bagagem, né, esse custo de ter um profissional especializado. Mas é muito mais barato, né? É muito mais barato você prevenir, ter um funcionário que tenha um diálogo correto, né, que consiga se aproximar, que consiga, através da conversa, já apresentar algumas ferramentas para que evite um problema maior, como, por exemplo, um afastamento, um acidente de trabalho, um próprio tratamento, uma internação. Tudo isso vai gerar um gasto enorme para a empresa, né? O afastamento de um funcionário, uma diária hospitalar, a falta do funcionário, né? Então, eu também acredito que a prevenção é o melhor caminho. Por isso que eu sempre falo, né? Essa CIPAT, essa Semana de Prevenção a Acidente de Trabalho, elas precisam ocorrer, eu acho que até de uma forma obrigatória, né? Por mais que não exista nenhuma lei, seja apenas recomendado, mas que as empresas elas tenham essa conscientização, né? Tem que fazer uma programação, e não interessa aí se você tem 1.000 funcionários ou se você tem 10 funcionários. Qualquer um está sujeito a desenvolver a dependência do alcoolismo ou até de outras drogas. Então, é tudo muito simples. O que você gasta para fazer uma semana de prevenção ao trabalho? Você vai gastar mais a estrutura, né, para receber um palestrante, para receber um convidado, né, e aqueles convidados que cobram, né, um valor aqui, um valor lá, para poder fazer o trabalho dele. Mas eu sei que muitos, né, realizam até de forma gratuita. Eu, por exemplo, eu vou em escolas públicas, escolas particulares, empresas, eu vou de forma gratuita, porque eu considero assim um trabalho que eu levo como uma missão de vida. Eu acho importante a informação chegar para essas pessoas. E isso dá resultado. A gente sabe que quando você fala, por exemplo, quando eu fui para Tocantins, eu fui numa empresa chamada Calquins, trabalha com calcário. E chegou lá, era aquilo que o senhor falou, doutor. Era uma peãozada que 5 horas da manhã estava tomando um café com pinga, para depois mexer em maquinário que você não tem noção, caminhões, né, mexendo com pedras, até com aqueles explosivos. E aí você fala, como pode, né? Como que tem essas condições? Como eu já observei também, peão de obra. Eu fui fazer palestra em canteiro de obra, você chega lá com 30 funcionários, tomando café com pingo, tomando corote, para depois subir 15 andares para construir, para levantar um prédio. Aí você fala, como pode? Né? Se não tem um trabalho de prevenção, se você não informa essa pessoa, todo o prejuízo que ela pode estar gerando para a empresa, né, ela não vai tomar conhecimento. Aonde que ela vai assistir a alguma coisa que fale sobre isso? É uma questão cultural no Brasil. O brasileiro tem esse costume em muitos casos, de fazer o consumo de álcool no dia a dia. Não é o que a gente verifica muito na Europa, por exemplo. Tem o consumo de álcool, mesmo nas refeições, antes no almoço, mas são bebidas mais brandas, vamos dizer assim. É um copo de vinho, eventualmente um copo de cerveja, alguma coisa, mas é da cultura deles. Aqui no Brasil, infelizmente, o consumo de bebidas mais pesadas também é cultural. Como o senhor mesmo disse, é aquela coisa. É o café com rabo de galo, é o café com uma pinga. Diversas vezes eu brinquei com a minha esposa uma vez, a gente estava indo para a praia, paramos no posto de gasolina, estava tendo uma obra na estrada. O rapaz entrou no posto de manhã, falou, um café e um rabo de galo. Eu olhei, ele estava dirigindo um trator. Nossa. É uma questão cultural. E a gente tem no Brasil um sério problema das condições de trabalho. Então, um funcionário que trabalha numa construção civil, são pessoas que estão trabalhando em altitude elevada por conta de erguer um prédio, um maquinário complicado. O risco de acidente já é muito grande.
A gente tem uma população que, infelizmente, não tem uma instrução muito grande, então, às vezes está começando na profissão, não teve um curso técnico antes para aprender a lidar com o que está fazendo, ou prevenção de acidentes, e tem essa questão cultural da bebida, junta tudo, é uma bomba relógio. Por isso que a gente tem tantos afastamentos hoje por conta de acidentes de trabalho decorrentes do uso de álcool. É muito claro para todo mundo isso. Só que as empresas precisam entender que essa prevenção gera economia, o governo precisa entender que essa prevenção gera economia, e o funcionário, infelizmente, por mais que seja o mais interessado, ele precisa desse auxílio, ele precisa que alguém mostre para ele que o consumo de álcool não é tão tranquilo como todo mundo entende. Porque essa questão cultural é muito enraizada. O álcool aqui no Brasil, salvo engano, ele é consumido de maneira constante, mesmo que seja o uso recreativo, vamos dizer assim, por 55% da população, se eu não me engano. É muita gente consumindo álcool. Se a gente considerar que boa parte da população não pode consumir por conta da idade, os 55% da população acaba se tornando 80% da população que pode consumir álcool, acaba consumindo. Sim. E a linha entre a dependência e o uso social da bebida é muito tênue. É difícil a pessoa ter essa distinção. Então, concordo plenamente com o que o senhor está falando. E aí entra uma outra discussão que eu acho bem interessante, que é a questão da pessoa estar embriagada, né, e ser portador da doença do alcoolismo. Tem pessoas que não bebem o ano inteiro. Chega no Natal, bebe todas, capota o carro, bate na mulher, arrebenta todo mundo, né, vai preso. Então, existe uma diferença. E é realmente muito difícil você conseguir detectar. Isso vai através de muita conversa, de muito diálogo, até para você entender frequência de uso, quantidade, né? Você precisa fazer uma anamnese ali violenta para conseguir detectar se aquela pessoa estava embriagada ou se ela é portadora da doença do alcoolismo. E aí, para a gente encerrar, que infelizmente o nosso horário tá batendo aqui, é uma pergunta que tem essa relação também. Por exemplo, uma empresa que realiza ali a sua confraternização de final de ano. Tá? O funcionário está lá, levou a família, legal, bebendo, comendo, terminou a confraternização. Ele está voltando para a casa dele. Tá? E nessa volta, dirigindo o seu veículo, ele bate. E perde um braço ou precisa ser hospitalizado, acontece alguma coisa ali grave. A empresa é responsável? Nesse caso específico, não, porque não é alguma coisa, como naquele outro exemplo que o senhor mencionou, de ser algo cultural da empresa que fazia parte do dia a dia. É uma confraternização específica e que, teoricamente, o funcionário descumpriu a legislação de trânsito e até a legislação criminal. A parte criminal não é a minha especialidade, mas ele cometeu uma infração por vontade, teoricamente por vontade própria, ele se colocou nessa situação. Ele deveria ter ou trocado com a esposa ou com o marido, dependendo de quem trabalha na empresa. A mulher trabalha na empresa e fala para o marido: olha, você não bebe, você pode dirigir porque é a confraternização da minha empresa. Ou o marido fala para a esposa. Nessa situação, a empresa não contribuiu para esse ponto. A empresa não fez essa contribuição. Então, nesse caso, eu não vejo responsabilidade da empresa. Um ponto que é importante, só para ressaltar, em complementação que a gente tinha falado, algumas profissões específicas, essas permitem que a empresa faça a fiscalização ostensiva com relação à utilização de álcool e substituir outras substâncias, como, por exemplo, os motoristas. Então, nesse caso, a atuação da prevenção da empresa é mais importante ainda, porque ela pode exigir os exames toxicológicos, inclusive para renovação de carta da autorização para dirigir e para a exigência da carteira de motorista. Então, nesse caso, a prevenção das empresas é mais importante ainda. Então, as empresas de transportes
o transporte rodoviário, essas têm que fazer mais ainda essa prevenção, porque faz parte da obrigação, inclusive, legal dela. Então, acho que até em relação à semana de prevenção, acho que o senhor poderia ter um foco nessas empresas também de transportes, porque elas têm mais interesse nisso, porque elas já vão poder pedir o exame toxicológico, então elas têm todo o interesse em evitar que o funcionário tenha essa doença, porque senão os riscos acabam sendo muito maiores. Então, se o senhor tiver essa disponibilidade de buscar essas empresas, eu acho que elas vão ter uma abertura maior do que as demais. Perfeito. Doutor, nós vamos precisar encerrar, tá? Por conta do horário da comissão. Eu quero aproveitar aqui e agradecer a todos que nos acompanharam na Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas, com esse tema importantíssimo. Gostei muito, doutor, da palestra. Alcoolismo, empresa e essa relação com o funcionário, com o trabalho. Eu acho que deu para tirar várias dúvidas, e também criar novas dúvidas e expectativas, porque é um assunto muito amplo, né, quando nós falamos sobre uma doença grave, que é a doença do alcoolismo, ainda mais relacionada ao mercado de trabalho. A gente sabe que muitos, infelizmente, ainda não têm essa consciência que a doença do alcoolismo é uma doença, que o alcoolismo é uma doença, né? Uma doença progressiva, é uma doença física, é uma doença mental, é uma doença espiritual, incurável, né? Porém tem controle, igual diabetes, dá para controlar. E lembrar, né, que a maior parte da população não desenvolveu essa doença, ou seja, pode consumir a bebida alcoólica. Nós só temos que tomar cuidado e respeitar, sim, aqueles que não podem beber, seja pela doença ou seja simplesmente por uma opção, né? Então, isso daqui vale muito também para os nossos jovens, né? Muitos ainda acham que fazer parte de uma tribo, de um grupo, é necessário você consumir algum tipo de droga, em especial uma droga lícita, que é a bebida alcoólica ou o próprio cigarro eletrônico, cigarro. Então, acho que vale para todas as substâncias essa pauta. E agradecer, doutor, mais uma vez. Passo as palavras para o senhor para considerações finais. E assim nós encerramos a Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas. E deixo só reforçar aqui que a próxima reunião será dia 14 de abril, às 14 horas. Eu agradeço novamente a oportunidade, peço desculpas por ter sido breve em algumas explicações, mas eu tentei abordar a maior quantidade de temas relevantes de uma forma que fosse fácil de interpretar e fácil de ouvir para todos, mas realmente é um tema muito amplo, um tema muito importante, mas alguns pontos, como esses básicos que eu tentei explicar, acho que eu tentei deixar um pouco mais claro. E gostaria de reforçar novamente, para que quem nos assiste pense bastante nessa parte da prevenção e nos cuidados com os colegas, com os familiares, com quem você verificar que tem um início de problema. É importante tentar controlar. É uma questão que atinge pessoas de qualquer nível social, de qualquer esfera, de qualquer atuação. Eu tive, infelizmente, um colega, amigo do meu pai, que era promotor de justiça, tinha sofrido de alcoolismo severo, de ser carregado do gabinete por não conseguir nem andar. Então, é uma doença que pode afetar todos. É importante que todos prestem atenção nisso, porque é muito fácil você passar do ponto do consumo social para a dependência. O álcool realmente ele é utilizado para festividades, para confraternizações, mas chega um momento que a pessoa não consegue distinguir. E isso afeta a todos, afeta a economia, a família. Então, realmente é muito importante que seja cuidado e a prevenção é o melhor caminho. Agradeço a todos novamente. Vereador Nelson, muito obrigado pela oportunidade e eu estou à disposição sempre que precisarem. E eu, mais uma vez, te agradeço, doutor. Eu acho que esse seu exemplo de relatar essa questão de uma pessoa próxima
Eu acho que isso daí é importantíssimo, porque inúmeras pessoas têm dentro de casa ou têm na própria empresa, e não sabem o que fazer. Então, vai esperar o quê? Vai esperar acontecer uma situação de perder essa pessoa? Vai esperar uma situação dessa pessoa ser demitida? Então, assim, busque ajuda, né? E cobre também da sua empresa, do seu patrão, que ele desenvolva esse trabalho de prevenção para que a gente possa também ajudar a salvar mais pessoas. É muito difícil a gente tentar ajudar quando a coisa já está ali para o fim, né? Fica muito mais complicado, é difícil para todo mundo. Então, eu peço isso também a todos, né? Que peça ajuda caso tenha qualquer tipo de problema relacionado à bebida alcoólica ou qualquer outro tipo de droga, qualquer outro tipo de substância. Doutor, mais uma vez, muito obrigado e dou aqui por encerrado a Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas. Muito obrigado a todos. Encerramos mais esta transmissão ao vivo aqui na TV Câmara Campinas. Dessa vez foi a realização da segunda reunião ordinária da Comissão Permanente de Políticas de Prevenção às Drogas. Se você por acaso perdeu essa transmissão, mas gostaria de acompanhar a discussão, o debate que aconteceu aqui, vai estar disponível no YouTube da TV Câmara Campinas, assim como no Facebook da Câmara Municipal de Campinas. A nossa programação continua e a gente espera que vocês fiquem com a gente. TV Câmara Campinas.